Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. É o texto que estaremos ministrando nessa noite. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui com responsabilidade e privilégio. Salmos, capítulo 23. Todos encontraram? Amém? Se você puder, vou pedir para você colocar-se de pé novamente. Se você puder, tá bom? Vamos ler todos juntos, bem alto, esse texto. Ok? Vamos lá? 1, 2 e... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Agora eu vou pedir para você falar o número 1 do Salmo 23 bem alto, com toda a força e vigor que você tiver aí, ok? Vamos lá? 1, 2 e... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora pegue na mão do seu irmão ou da sua irmã que está do seu lado. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por termos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para juntos louvarmos, adorarmos, glorificarmos o nome dEle, aprendermos e sermos nutridos com o poder da sua palavra, amém? Feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor por Ele ter dado você a oportunidade de estar aqui, por esse dia que você teve, pelo alimento que Ele concedeu à sua mesa, à sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida física, pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional, pela sua vida conjugal, familiar, social, financeira, porque tudo vem do Senhor. E Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Ele não tem deixado nos faltar nada. E nós agradecemos ao Senhor, Deus, Criador do céu, Criador da terra, Criador do universo, Criador das nossas vidas. Tudo o Senhor criou para o teu louvor, criou as nossas vidas para te glorificar, criou as nossas vidas para viver na tua presença, criou-nos para recebermos a tua nutrição. E nós estamos aqui, Senhor, gratos, muito gratos por ser o nosso pastor. E nós queremos que cada um que está aqui presente ou que esteja online, que receba essa nutrição poderosa vinda do Senhor para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, se assim você desejar. O tema da mensagem que o Senhor nos deu é a nutrição que excede o entendimento. E o título dessa mensagem é Singular e Incomensurável. Então, a nutrição que excede todo o entendimento, ela é singular e incomensurável. O que é singular? Singular é coisas específicas, coisas peculiares. E imensurável é sem medida, infinito.
Então é dessa nutrição que o Senhor está derramando sobre mim e sobre você, porque Ele é o nosso pastor e nada nos falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O conceito de nada me faltará em hebraico, que é a expressão original, traz a ideia de que não sentirei falta de nada do que é essencial. Não significa ter tudo, mas significa que nós temos um pastor que sabe cuidar das suas ovelhas e que ele sabe da necessidade de cada uma em toda a sua jornada. Esse é o conceito de que nada nos falta. Então, seja você aqui, presencial, sentado aí nesses bancos, na plateia, ou seja você que está assistindo agora através de uma tela, todos nós temos uma fome que o mundo não consegue saciar. Todos nós temos uma fome que o mundo não consegue saciar. E hoje nós vamos falar sobre uma nutrição que excede todo o entendimento. O singular é porque Deus está sempre preparando algo singular para mim e para você. Hoje é um alimento feito sob a medida da minha dor e da sua dor secreta. É algo que Ele prepara segundo a sua necessidade. Isso quer dizer singular. Tudo aquilo que Ele ajuda você na sua vida, na sua jornada, no seu projeto. E incomensurável. Incomensurável quer dizer que é de uma fonte que não tem limite, é ilimitado, é infinito. E como fonte nutridora, o nosso pastor não está derramando sobre nós apenas um oceano. Na verdade, ele não está derramando apenas gotas. Ele está derramando sobre nós sempre um oceano sobre o nosso deserto. Você entendeu isso? Ele não derrama sobre nós apenas gotas. Ele nos faz inundar no seu oceano, mesmo quando nós estamos em meio ao deserto. Como você está se sentindo? Não precisa responder para mim. Mas Ele, como um pastor, Ele sabe como você está se sentindo. É nele que você tem buscado essa nutrição? É com Ele que você tem mergulhado, mesmo em meio ao deserto? Em meio às dificuldades físicas, financeiras, familiares? É nele que você tem buscado nutrição e mergulhado no oceano? Que ele tem inundado a sua e a minha vida? Eu acredito que quando Davi ele escreveu essa canção, porque os salmos são canções, ele desconectou completamente da sua vontade própria para alinhar à vontade desse Criador soberano do universo. E nesse momento em que ele se conectou com essa fonte inesgotável, ele se inundou, ele transbordou de uma nutrição que excede todo o entendimento. Porque Davi escreveu este salmo no deserto, quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele estava escondendo daqueles a quem estava perseguindo a ele.
Então, ele reconheceu neste momento, em meio ao deserto, em meio à perseguição, provavelmente em meio à escassez, em meio ao sol quente, ao frio, porque ele estava se escondendo. Tem um relato na Bíblia que fala que ele escondeu em uma caverna. Então, ele estava passando por uma fase muito difícil. Mas ele estava escrevendo para Deus uma palavra tão maravilhosa que deixou para mim e para você hoje sermos nutridos e entendermos que essa nutrição, ela excede todo o entendimento. Porque ele estava falando da bondade do Senhor, ele estava falando do poder, ele estava falando da graça. Ele estava falando do amor, da proteção, do cuidado de Deus como um pai, como um pastor. E ele deixou bem claro para nós. Que não é apenas no momento de alegria, no momento de bonança, no momento em que nós estamos bem, que nós estamos nutridos. Ele deixou claramente nesse salmo que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor Jesus como pastor está cuidando de cada um de nós. E até mesmo naqueles detalhes que nós não conseguimos enxergar. Naquele momento de dor, de desespero, perdas financeiras, perdas familiares. Nós não conseguimos enxergar, porque muitas vezes estamos focados no problema, na dificuldade. Mas Jesus está nos nutrindo com uma nutrição além do meu entendimento. Ele está nutrindo você além do seu entendimento, mesmo que você não entenda o que você está passando, mesmo que você não enxergue os detalhes que Ele está atuando, Ele continua cuidando com uma nutrição singular e incomensurável. Porque Ele é o pastor que nada nos deixa faltar. Nada, nada, nada. Nós estamos falando de um pastor que é rico. Nós estamos falando de um pastor que tem significados extensos, amplos, que nós não conseguimos mencionar todos, mas eu coloquei aqui alguns. Um pastor fora do comum, um pastor raro, um pastor extraordinário, um pastor singular, de qualidade superior, excelente, brilhante, incomparável, sublime, particular, especial, exclusivo e fenomenal. Esse é o meu e o seu pastor. O contexto é amplo. Espiritualmente é uma conexão com o divino, com o sobrenatural. É um pastor que nutre abundantemente, que excede o entendimento, pois é singular e incomensurável ao mesmo tempo. É uma nutrição muito profunda, que vem além do mundo físico. É uma nutrição que os meus olhos muitas vezes não podem ver. É uma nutrição que muitas vezes os meus ouvidos não podem ouvir. É uma nutrição tão profunda que muitas vezes eu não consigo sentir. Mas ela é real, porque ela não vem do mundo físico, ela vem do sobrenatural.
Ser nutrida pela nutrição que excede todo o entendimento de uma forma singular. É ser nutrida com um cuidado único, com um cuidado específico, com um cuidado peculiar que só Ele pode proporcionar ao meu coração, ao seu coração. São cuidados que muitas vezes nem os que estão fora conseguem enxergar. Porque às vezes eu não consigo enxergar porque eu estou olhando para o problema, mas muitas vezes o cuidado é tão profundo, tão específico, tão especial que nem os que estão de fora conseguem enxergar, porque é sobrenatural. Incomensurável é receber uma paz que vem dessa nutrição pelo amor grandioso de Deus. Um amor que não mede sacrifícios, um amor que é cheio de benefícios. É algo que transborda tanto, que vai além da minha compreensão humana. Vai além do mundo físico. Ter essa nutrição sublime, onde a paz excede todo o entendimento. É uma experiência sobrenatural, sustentada por uma força sobrenatural, que vem em todo o tempo e principalmente nos dias mais difíceis. Foi isso que eu creio que Davi recebeu naquele momento, naquele deserto, naquela perseguição, naquela solidão. E até na depressão. Uma força sobrenatural, tão singular e tão incomensurável, que ele conseguiu escrever uma canção tão poderosa como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas de descanso. Refrigera minha alma, por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É essa canção poderosa que o nosso irmão Davi escreveu e deixou escrita para que nós nos regozijássemos dessa nutrição, que vai além do meu entendimento humano, porque está além do físico, é sobrenatural. Vale da sombra da morte. O texto reconhece que haverá momentos de medo, haverá momentos de escuridão, haverá momentos de escassez, haverá momentos de solidão, haverá momentos de perdas, haverá momentos de tristeza. No contexto geográfico da Judeia, existiam desfiladeiros profundos e escuros, onde os pastores levavam as suas ovelhas. Só que esses lugares eram muito perigosos, eram propícios a emboscadas, onde aconteciam roubos, onde estavam os ladrões, onde as ovelhas podiam ser levadas, mas ali também tinham os animais selvagens. E os pastores estavam lá, correndo esses riscos, e as ovelhas também. Portanto, essa sombra simboliza o medo que pode ser visto. O medo que pode ser presente. A frase não diz que eu nunca passarei pelo vale, mas ela diz que ela é acompanhada. Aleluias, pela presença poderosa do bom pastor. Quando ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo, eu vou passar por esse vale.
Eu vou passar por momentos de medo, de escassez, de perda, de sofrimentos, de tristezas, de solidão. Mas eu tenho certeza que o Senhor estará comigo. O Senhor está comigo. E por causa disso, eu não temerei mal algum. Você pode dizer isso? Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Esse vale não quer dizer que as mudanças das circunstâncias externas vão ser resolvidas imediatas. Mas quer dizer que até mesmo quando eu acho que estou tendo falta de alguma coisa, eu estou sendo nutrida. Isso é uma revelação pessoal que eu senti da parte do Senhor. Ele disse exatamente isso. Quando você pensa que está tendo falta de alguma coisa, até neste momento eu estou nutrindo você. Até neste momento eu estou com você, porque o meu cajado consola você. Então, pode até estar me faltando alguma coisa. Eu posso até achar que está me faltando alguma coisa. Mas é nesse exato momento. É um período que está ocorrendo um cuidado muito maior. É um período que está ocorrendo algo que os meus olhos não conseguem ver. É um período tão especial que está acontecendo, que vai além do meu entendimento, que vai além da minha visão humana. Ah, queridos, não é fácil passar pelo vale. Não vou dizer que é fácil. E você que já passou, ou você que tem passado, vai saber do que eu estou falando. Não é fácil. Mas uma convicção eu tenho de que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Uma convicção eu sempre carreguei e sempre carrego desde o dia que Jesus Cristo me encontrou. Ele é o meu pastor e nada me falta. Nada. Ainda que eu ache que está faltando, Ele está trabalhando no secreto. Porque a nutrição dele vai além do meu olhar. A nutrição dele vai além do que eu posso ouvir fisicamente, humanamente. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e repetisse essa frase comigo, se você assim desejar. Diga isso para você mesmo. Eu sou grata por essa nutrição singular e incomensurável que me sustenta e que me renova a cada dia, porque é uma nutrição que excede todo o entendimento. O contraste do singular e do incomensurável é isto. O singular é um detalhe pessoal. É algo que o Senhor vê dentro de mim, da minha dor, da minha necessidade. E o incomensurável é algo infinito, é imenso, é sem medida, é sem limite, que eu não posso ver. E é isso que você acabou de criar e de projetar com essa frase.
é uma canção profética. Você pode fazer dessa frase uma canção profética, assim como Davi fez do Salmo 23. Como eu posso ter convicção dessa nutrição tão poderosa, que vai além do meu entendimento? O segredo é focar no equilíbrio. O segredo é focar no pessoal e no infinito. É focar no que eu estou passando e no que o meu pastor pode fazer. É focar na intimidade e na imensidão, porque Deus, Ele oferece uma nutrição singular, porque Ele conhece a fome específica de cada uma de suas ovelhas. É por isso que é singular. Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece a sua vulnerabilidade, Ele sabe detalhes de você. E então você precisa de focar numa intimidade com Ele e vai perceber que no singular você também recebe a imensidão, o sem medidas. Não tem um texto que fala isso? Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso é focar na intimidade e na imensidão ao mesmo tempo. Porque a fome que nós sentimos, ela não é explicada logicamente. Ela não se explica. O cuidado singular é de um Deus que me vê nos detalhes. Ele vê especificamente cada cantinho das áreas da minha vida em que eu preciso receber a nutrição que vai além do entendimento. E o Salmo 23 é a imagem mais pura dessa nutrição singular, de um Deus que alimenta o seu rebanho, não genericamente. Mas Ele leva cada uma de suas ovelhas para as águas tranquilas. Segundo, foco na identidade e no sustento. É necessário que você foque na sua identidade como ovelha e na identidade do seu pastor. É necessário que você foque de uma forma tão grandiosa que você entenda que o sustento dele é singular e é incomensurável. É específico, é especial, mas é infinito e transbordante. A provisão incomensurável, só o Espírito Santo pode depositar dentro de nós. Somente o Espírito Santo, porque Ele é um Deus que transborda. Ele é ilimitado, por isso que Davi fala, o seu cálice transborda. Então é o cálice transbordante. Que você possa sempre lembrar desse versículo e se conectar com o incomensurável. O cálice transborda e o meu cálice transborda. É aquele que recebe mais do que pode medir. Essa é uma nutrição que vai além do nosso entendimento, porque é uma nutrição que o Senhor dá, além do que nós pedimos medir. E uma forma de transbordar e de ser incomensurável e sem entendimento é que Davi diz, vou ler o versículo aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Humanamente, quem gostaria de ter uma mesa preparada diante dos inimigos? Ninguém. Quem consegue ficar numa mesa diante dos inimigos é somente com um poder incomensurável, que vai trazer uma nutrição de uma paz que excede todo o entendimento para
com os adversários ou para lidar com as adversidades. Espiritualmente, Deus prepara um banquete excepcional, até mesmo no meio da batalha. Até mesmo no meio da batalha. O terceiro é convicção. Para me ter essa nutrição tão poderosa, ter ela que transborde em mim, mesmo eu não enxergando, é ter convicção. A convicção de quem eu sou em Cristo e de quem Cristo é em mim. Do que Ele pode fazer, como Ele pode me nutrir. Pois o que vem de Deus está fora das regras humanas. O que vem de Deus foge das regras humanas. Por isso que é uma nutrição que vai além do meu entendimento. O pastoreio do Salmo 23 não é apenas para uma sobrevivência, mas é algo muito maior, muito maior, muito maior. Como diz o apóstolo Paulo, que nós não podemos imaginar. É o preparo para a promessa do Cristo. É o preparo da promessa de Jesus. A nutrição excepcional começa onde o seu entendimento termina. A nutrição que excede o entendimento, ela só começa onde o meu e o seu entendimento termina. Eu quero que você feche os seus olhos e eu vou declarar uma frase novamente. E você medite nessa frase. Se você puder colocar uma musiquinha aí, Vlad, um pouquinho mais alta, por favor. Feche os seus olhos e escute essa frase, vindo diretamente da parte do Senhor para você. Não aceite apenas o comum. Você pode repetir? Eu não vou aceitar apenas o comum. Você pode repetir mais uma vez? E eu vou te perguntar por quê? E eu mesma vou responder. Porque existe uma nutrição divina reservada para você. Ela é singular, pois é feita para a sua história. E é incomensurável, pois não se esgota jamais. Se você quiser, pode abrir os seus olhos. Em João 10, capítulo 10, versículo 10, vem nos dando uma afirmação dessa nutrição incomensurável. Porque ela está além dessa vida física. Ela está além da nossa sobrevivência nesta terra. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com... Eu vim para que tenham e a tenham com... Eu vim para que tenham e a tenham com... Você sabe o que significa a abundância? Exatamente aquilo que nós já estamos falando. Excepcional, incomensurável, infinito, transbordante, recalcado, sacudido, sem medidas. Esta é a vida abundante que Jesus trouxe para mim e para você, porque Ele já veio. Ele já veio a essa terra e deu a sua vida por mim e por você. Então eu e você podemos declarar: eu não aceito nada. Eu não aceito apenas o comum, porque tem uma nutrição excepcional que vai além do que os meus olhos podem ver. Tem uma nutrição excepcional que vai além do que os meus ouvidos humanos podem
podem ouvir. Esta é a vida abundante que o Senhor Jesus deu para mim e para você. Como bom pastor do Salmo 23, Ele não quer apenas que eu sobreviva no vale. Porque o próprio Salmo diz, ainda que eu ande, ou seja, eu vou andar no vale, mas eu vou sair do vale. Eu vou andar no vale, mas eu vou sair do vale, porque o vale não foi feito para mim. O vale não foi feito para você. É apenas um momento, é apenas um período, é apenas uma fase. Aleluia! 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 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, meu pastor, está comigo. A tua vara, o teu cajado tem sido diariamente, dia após dia, o meu consolo, a minha nutrição excepcional, porque ela vai além dessa terra. Ele oferece não apenas que você sobreviva no vale. Ele quer que você transborde na montanha. Ele quer que você transborde na montanha. Você já teve a oportunidade de subir numa montanha bem alta? Numa rocha bem alta? Eu sempre digo que lá na terra onde meu pai mora, tem uma rocha que eu sempre olho para ela. Eu sempre que vou lá tiro foto dela. Porque na hora que eu olho para aquela rocha, eu imagino a imensidão do Senhor Jesus. Tu és a rocha mais alta do que eu. E o salmista já disse isso. Tu és a rocha mais alta do que eu. Então, quando eu consigo estar lá no topo, quem é que já foi no topo do mundo? Quem não foi, eu sugiro que vá. É muito lindo e você não gasta muito para ir lá. Você não precisa ter muito dinheiro. Para chegar lá deve ser uns 40 minutos, 1 hora, dependendo do trânsito. E ao entrar lá, no dia que eu fui, eu paguei R$7. Mas é uma coisa esplêndida. Foi um presente de aniversário maravilhoso que eu ganhei esse ano, num dia em que eu estava como se eu estivesse lá no vale. Foi um dia terrível, mas foi um dia maravilhoso, porque o Senhor agiu no meu singular, no meu específico, na minha peculiaridade, mas me mostrou o incomensurável, porque é maravilhoso olhar lá de cima. É maravilhoso ver toda a extensão da obra do poder do nosso Criador, que criou o universo com o poder da sua palavra. Então, como Ele não vai me nutrir nesse vale? Eu creio que é por isso que Davi falou isso. Eu estou aqui agora, nos momentos em que ele imaginou que estava ali no vale, cuidando daquelas ovelhas, passando perigo. Ele se imaginou lá no alto, quando ele já estava lá em cima. Então o Senhor não vai nos deixar no vale. Ele quer que nós transbordemos na montanha. Ele oferece um cuidado singular no secreto, para que você e eu desfrutemos de uma vida incomensurável, como Ele prometeu em João 10:10. Então vou repetir, não aceite menos que a abundância. Não aceite apenas o comum, porque a nutrição do bom pastor sempre, 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 sempre excederá o seu entendimento. Sempre, sempre. Eu gostaria de contar uma experiência
experiência aqui, se os irmãos não se importarem. Posso? Podemos compartilhar uma experiência? Eu sempre fui muito... Vou ver se eu resumo assim, bem rapidamente, né? Porque às vezes fica cansativo. Mas eu sempre fui muito apaixonada com estudar. Estudar. Desde pequenininho, eu queria ser uma escritora. E como eu nasci em um meio que não havia muitas oportunidades para estudar, eu vivia imaginando eu como escritora. Então, eu saía escrevendo para o terreiro afora, fazia na areia, naqueles lugares que dava para escrever com um pedacinho de pau. Eu nem sabia ler, mas eu já sabia escrever, porque eu fui para a escola já com mais de 8 anos. Depois que minha mãe morreu, que eu fui para a escola. E então, ok, meu sonho já chegou, já estudei, já realizei, né? Já formei, fiz faculdade, fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação em 3 áreas. Então, eu já estou realizada no meu conhecimento acadêmico. E quando eu comecei a estudar, foi muito difícil, porque eu tinha deixado a escola há muitos anos. Então, passei uma dificuldade muito grande para começar a entender e colocar aquilo na minha cabeça. E o Senhor foi enviando pessoas para me ajudar. Glória a Deus. E então, o meu marido me prometeu uma viagem. A experiência é a viagem. Ele falou, se você concluir a faculdade, eu vou te dar um presente. Qual o presente que você quer? Eu quero uma viagem para Gramado. Aí ele, você vai ter. Ok. Terminei a faculdade, não pudemos viajar assim que eu terminei, mas logo em seguida já comecei a olhar pacote, né? A gente tem que olhar pacote, né? Tem que pagar 10, 20 vezes, 15 vezes. E aí eu encontrei um pacote dentro do nosso orçamento. Maravilhoso o preço. E fui pagando o pacote e fui economizando para me gastar lá, né? Claro que lá também tem que gastar. E então, o que acontece? A tragédia lá no Rio Grande do Sul. O que aconteceu com a minha viagem? Foi interrompida. No dia de eu viajar, a minha vaguinha não estava lá no avião. Eu até fui até no aeroporto, mas voltei, como diz o Beto. Aqueles que voltam, sei lá, ele inventou uma frase aí, até depois de TikTok. Então, eu voltei um pouco frustrada, porque eu já tinha... Aquela noite, eu não dormi. Eu fui para o meu quartinho de oração e fiquei orando. E o Senhor me deu palavras belíssimas, maravilhosas. Mas, no meu entendimento, era aquilo que estava acontecendo para me viajar. Quando eu cheguei lá, eu não viajei. Ok, voltei, os irmãos já sabem da história, certo? Então, passou, nós não viajamos. A gente teve que procurar a justiça para receber, né, o retorno daquilo que a gente havia pagado, que nem era muito, porque foi um pacote especial. Aí, o topo do mundo, ó. Ó, que glória, maravilhoso demais. E então, gente, nós recebemos, ok, entrou com o advogado, passou quase, acho que mais de um ano a gente recebeu, passou mais de um ano mesmo. Que a gente recebeu ano passado, e isso aconteceu em 2024, né? O pacote, a viagem que foi interrompida, ok. 2025 a gente recebeu esse dinheiro de volta, bem menos, né? Porque teve que pagar advogado. Quando a gente recebeu, no dia, a reunião que eles fazem com a gente foi online. O Rogério, mas a Fabiana não pôde participar, porque a gente ligava, eles não atendiam, então só participou eu e o Beto. O que aconteceu? Eles cobraram multa porque os outros 2 não participaram. Então, o que aconteceu com o dinheiro? Diminuiu ainda mais. Mas vai escutando, o dinheiro ficou lá, nós vamos continuar perseverando em fé, juntar mais dinheiro para ir para onde? A Gramado. Gente, eu vou contar isso aqui, nem sei se o meu marido vai estar de acordo, porque ele já pediu para não falar, mas eu senti vontade de falar, até para vocês entenderem que isso não acontece só... Não deixe de acontecer com a gente, porque a gente tem conhecimento, porque a gente é crente, né? O que aconteceu? O dinheiro estava lá, ligaram para o meu marido e falaram com ele que existia, dentro daquele contrato, que ele tinha entrado na justiça, um valor excepcional, que estava assim, umas 10 vezes maior do que o que a gente tinha recebido por danos morais, esses trem tudo, né, que fala. E aí ele empolgou, ok, não, nós vamos receber, Beth, agora você vai viajar mesmo, e a sua viagem vai ser muito diferente do que a gente imaginou. Ai, que felicidade, que não sei o quê, passa o dinheiro para ele poder fechar, não sei o quê. O que vocês acham que aconteceram? Golpe. Caímos no golpe.
Caímos no golpe do contrato falso. E aí foi-se o dinheiro da viagem que estava economizando. E se a gente não viajasse, eu até tinha proposto pagar o IPVA com dinheiro. Ok. 2025 chegou, sem dinheiro, para poder viajar. Graças a Deus, sendo nutrido em tudo, né? Que Deus não deixa faltar nada. E um dia eu estava muito mal mesmo. E eu mandei uma mensagem para uma irmã. Para umas irmãs. Me desculpem, gente. Eu falei, irmãs, pelo amor do Senhor Jesus, ore por mim. Ore por mim. Ore por mim. E relatei tudo que eu estava sentindo e pedi para elas orarem por mim. E nesse dia, foi antes do meu aniversário. Foi um sábado antes do meu aniversário. Uma dessas irmãs foi lá na minha casa, que é a Ariadna. Não foi só a Ariadna que eu mandei mensagem, não, tá? Eu fui mandando para quem eu lembrei. E então ela foi lá em casa, porque ela mora pertinho da minha casa, né? Vocês sabem. E aí eu fui desabafando, conversando, né? Chorando. Aí depois que eu já tinha chorado, ela já tinha me escutado lá umas 2 horas, ela falou, pastora, eu e Zeli estamos indo para Gramado. E eu pensei em chamar a senhora. Eu conversei com a Zeli, que eu ia falar com a senhora. Eu vou. Não foi, Ariadna? Eu vou, Ariadna, eu vou. Você não importa de eu ir, não? Porque o Beto já falou que não quer ir. Não importa, não. Você não importa de eu ir só eu e você e o Zeli, né? Porque é casal, né? Não, pastora, não importa, não. Então eu vou, Ariadna, eu vou. Aí ela, nós estamos pesquisando os pacotes. A gente ainda não comprou. Aí eu, não esquece de me falar quando você achar o pacote. Aí a gente conversou, continuou lá, depois chegou mais irmãs lá, até o grupo de oração foi lá depois, orou comigo. E aí a Ariadna me chamou para ir no domingo comprar. E olhar, né, pessoalmente o valor, porque ela estava olhando pela internet, a gente foi. E o que a gente fez? Comprou. 12 vezes no cartão de crédito. Mas eu realizei o meu sonho. Eu realizei o meu sonho acadêmico. No sonho eu ganhei uma viagem. Passei pelo vale, pelos intempéries, pelas dificuldades. E chegou um momento ainda que o Beto falou, eu não vou mais. Você já comprou o pacote, mas eu não vou mais. Por causa de uma situação especial que ocorreu. Você não vai? Eu vou sozinha. Eu não quero saber, eu vou. Se você quiser ir, eu vou arrumar outras pessoas para cuidar do caso, mas eu vou. Aí ele, eu não vou, eu não acho seguro ir, então pode ir, Ariadna, mas ele não importar. E aí, então, o que eu fiz? Fui lá na CVC, conversei para ver o que acontecia, com tudo que eu já tinha pagado, se devolvia, como que era o cancelamento, se ainda dava tempo. A moça me aconselhou, resumindo o seguinte, olha, faça o seguinte, espere o dia da viagem. Se o seu marido não puder ir, vai só você e perde o que você está pagando para ele. É muito mais vantajoso. Aí assim eu fiz. E Deus foi trabalhando vagarosamente, lentamente, nutrindo a cada dia, e ele pôde ir. E foi muito bom. Foi maravilhoso. É uma viagem que eu super mega recomendo. Faça igual eu. Vai lá, compra o pacote trocentas vezes, junta um dinheiro para você comer lá e sair em alguns passeios, porque igual eu estava falando com a Janice, você vai. Você trabalha, ganha, vai e gasta. Mas chega lá, você tem que saber o tanto que você pode gastar, onde você pode ir. Você não pode ir em tudo também, senão você sai de lá endividado, né? Então é preciso ter equilíbrio, disciplina e saber que o pastor está nutrindo constantemente. E nunca desista dos seus sonhos, por nada, nunca desista. Persevere, tenha fé e tenha convicção de que o bom pastor está nutrindo você o tempo todinho. E para não cansar mais os irmãos, eu vou concluir a mensagem, tá? Agora, Vlad ou os irmãos do louvor, se quiser vir aqui solar uma musiquinha, eu vou querer. Do cálice ao transbordamento.
Nós estamos chegando ao fim, irmãos. Nós passamos pelo Salmo 23. Entendemos que o Senhor é o nosso pastor. Glória a Deus por isso. Que Ele tem cuidado nos detalhes singulares de cada um de nós. E Ele sabe exatamente onde dói em mim, onde dói em você. E Ele sabe qual é a perfeita nutrição que Ele vai estar derramando sobre a sua alma. E isso é hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois, porque o que Ele fez para o amanhã, Ele já fez. João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Então, Ele sabe exatamente da sua nutrição hoje. Ele não te olha, guarda isso. Ele não te olha como multidão. Ele te olha como filho. Vamos lá? Ele não te olha como multidão. Ele te olha como filho, como filha, como indivíduo único, singular, especial, peculiar. Nós vimos em João 10:10 que o projeto final dele não é apenas te manter de pé, mas te dar uma vida incomensurável. Uma vida em abundância que foge de qualquer lógica humana.